Vamos lá, gente? Tudo bem com todos? Primeira pergunta da aula de hoje alguém se descadastrou do Spotify, do Uber, do 99, do iFood, depois da última aula? Não. Todo mundo ganhou cupom. Não, né? Ele... Fala, Renata. Não, vai lá, pode falar. Eu Não, ia dizer que antes de você falar, quem tinha que falar era eu. Para te agradecer, quero te agradecer. Quero aproveitar esse início da sua aula para te agradecer por tudo, né? O Pedro foi um presente do isolamento do meu, né? E, enfim, desde o ano passado, e que tem sido um presente. Então, muito obrigada. E, gente, vocês já sabem que é para explorar, pode explorar, que depois eu me acerto com ele, então podem perguntar, interromper, que ele gosta de um debate, e é bom no expediente. Então, Pedro, muito obrigada, e é com você. Imagina. Renata é minha melhor amiga que eu não conheço, gente. A gente lembra no começo da internet que tinha essa coisa de pen pal, que você mandava e-mail para umas pessoas do outro lado do mundo que você nunca tinha visto e trocava? Pois é. Bom, vocês não são nem dessa época. Mas a Renata é isso, a gente deve ter se visto ao vivo nas ABPIs da vida, mas nunca foi formalmente apresentado e virou um amigo depois do isolamento. Vários dados pessoais compartilhados aqui já no começo. A aula de hoje, gente, a gente vai falar um pouquinho sobre responsabilidade civil e proteção de dados pessoais. É um trechinho da lei, uma passagem importante da lei, lá pelos artigos 40 e alguma coisa. A gente vai falar desses artigos em profundidade. Mas eu queria começar a aula de hoje lembrando que talvez seja das aulas mais difíceis do curso, porque a gente está falando de interpretação da lei sem que a gente tenha uma jurisprudência efetiva. Tem um par de ações que foi julgado com base em LGPD, né? Vamos deixar isso claro. Eu vou mencionar algumas dessas ações aqui. Eu não vou mencionar as ações que foram julgadas com base em LGPD de forma equivocada. Tem pelo menos duas ações importantes aqui em São Paulo que invocaram LGPD na sua fundamentação, mas eram fatos ocorridos antes de 2018, então é uma aplicação extemporânea da lei, o que é inadmissível no Estado Democrático de Direito. Então essas eu deixei de fora, mas eu trouxe duas decisões que eu acho bem interessantes, três na verdade, para a gente conversar. E se por um lado é difícil falar disso porque a gente não tem jurisprudência, por outro, esse da parte de sanções, né, ou de responsabilização da lei, isso é o que a gente tem de vigente hoje, né? A autoridade ainda não pode emitir sanções, mas qualquer sujeito de direito pode buscar os seus direitos perante o judiciário com base no LGPD. Então, essa é a parte da lei que já está viva, que já está pulsante, que já pode ser invocado claramente. Eu vou compartilhar a tela com vocês e o que a Renata falou é verdade. Eu devo falar por mais ou menos 50 minutos, uma hora. Depois a gente vai para uma dinâmica e eu vou querer ouvir bastante a opinião de vocês. Até porque depois de terça-feira eu estou bem tranquilo que a opinião de vocês é super fundamentada e a gente vai poder conversar de forma bastante precisa sobre o tema. Todo mundo vê minha tela por aí? Sim? Maravilha. Bom, gente, responsabilidade civil. Quando a gente desenhou essa aula, né, eu fiquei pensando que responsabilidade civil é um tema tão amplo, tão
tão antigo, talvez seja uma das bases do direito romano, talvez uma das... a gente está mesclando aqui dois institutos muito diferentes, né? Um que tem séculos, se não milênios, e outro que tem poucas décadas, e no caso do Brasil, 2 aninhos. Então, eu tive que voltar para os bancos da faculdade. Essa foto aí, para quem não conhece, é a Faculdade de Direito do Mackenzie. Foi lá que eu aprendi o que era responsabilidade civil e, puxando pela memória, né, eu lembrei que responsabilidade civil era esse combo, né, esse combo de um ato ilícito que gera um dano. E aí, ao mesmo tempo, eu lembrei de um monte de expressões que ficaram na minha memória juntas com responsabilidade civil. A gente fala de culpa consciente, de dolo, dolo eventual, negligência, imprudência, imperícia, culpa. Tudo isso ficou no meu subconsciente de forma relativamente organizada e agora eu vou organizar isso para vocês. De forma muito clara, a gente tem 2 tipos de responsabilidade civil no direito brasileiro e, de forma geral, nos direitos de tradição romana, nos países que têm direitos de tradição romana. A gente fala de responsabilidade civil objetiva e de responsabilidade civil subjetiva. A objetiva é essa simples, né? A gente tem um ato ilícito, a gente tem um dano e a gente consegue estabelecer que esse dano foi gerado por esse ato ilícito, que na faculdade a gente chamava de nexo causal. Se o dano foi causado pelo ato ilícito e a gente tem prova disso, quem praticou o ato ilícito é obrigado a reparar. Responsabiliza-se por esse ato ilícito e é obrigado a repará-lo. Na subjetiva, a gente tem esses elementos adicionais que a gente tem que aferir. Não basta só que tenha um ato ilícito e um dano e que a gente consiga comprovar que uma coisa decorre da outra. Eu preciso ir além disso e comprovar que tem um elemento subjetivo envolvido. E aí vem essa nuvem de palavras que é um pouco mais difícil de entender, mas que de forma simples a gente pode definir como dolo. É quando esse ato ilícito é praticado de forma voluntária, com intenção de atingir aquele dano, e culpa é quando ele é praticado de forma involuntária, sem a intenção de atingir aquele dano, de alcançar aquele resultado. A culpa a gente classifica historicamente por 3 elementos, né? A culpa pode ser derivada de uma imperícia, ou seja, da incapacidade técnica de conduzir aquele ato, de imprudência, ou seja, um descuido, um excesso de confiança, né, na prática daquele ato que levou a um descuido, e negligência, que é você simplesmente negligenciar ou deixar de prestar atenção a um elemento importante na prática daquele ato. Tem aquelas classificações mais duras lá do direito, muito usadas no direito penal, mas que se aplicam na responsabilidade civil também, de dolo eventual e culpa consciente. Eu não posso usar a regrinha que eu aprendi na faculdade, mas que talvez todos vocês se lembrem. Dolo eventual é quando você assume o resultado, assume o risco de obter aquele resultado. Culpa consciente é quando você não se dá conta que aquele resultado pode ser obtido facilmente pela prática do seu ato. Eu tinha um professor de direito civil que se permitia falar palavrão em aula. Eu não vou me permitir, até porque essa aula está sendo gravada. Mas uma é aquela, poxa, deu ruim, que é a culpa consciente, e o dolo eventual é que se, né? Você sabe que pode dar problema, mas você fala, quer saber? Vamos mesmo assim. Tudo isso é teoria clássica, né, de responsabilidade civil. Lá em 2002, quando eu estava na faculdade, foi editado esse Código Civil novo, que é o que a gente aplica até hoje, e você tem a responsabilidade civil codificada
nesses artigos, o 186, o 187, o 188. Esses artigos definem o que é um ato ilícito, ou seja, eles definem esse primeiro elemento necessário para a caracterização da responsabilidade civil. Ato ilícito é quem, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral. Isso é o ato ilícito. Também comete o ato ilícito quando, ao exercer um direito, a pessoa manifestamente excede os limites, são os casos de abuso de direito, e aí tem as excludentes de ilicitude do ato, que não são atos ilícitos os praticados em legítima defesa, no exercício regular do direito, e por aí vai. Tudo aqui, teoria clássica do direito, eu não estou contando nenhuma novidade para vocês. Com sorte, eu estou tirando poeira de uma lembrança que vocês devem ter de algum momento da faculdade de direito. Lá no 927, já no finalzinho do código, surge, finalzinho não, bem no miolo do código, né? Surge a consequência jurídica do ato ilícito, né? Aquele que por ato ilícito causar dano a outrem fica obrigado a repará-lo. Essa é a responsabilidade, né? Isso é responsabilidade civil. A gente chama de civil porque são atos ilícitos civis, mas também existe responsabilidade civil sobre ilícitos penais. E aí vem esse parágrafo único que fala da responsabilidade objetiva, né? Haverá obrigação de reparar o dano independentemente de culpa, nos casos especificados em lei, ou quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua natureza, risco para os direitos de outrem. E aqui a gente já tem uma primeira conexão entre responsabilidade civil e Lei Geral de Proteção de Dados. A atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua natureza, risco para os direitos de outrem. Quando a gente fala de tratamento de dados pessoais por um agente de tratamento, um controlador ou um operador, será que a gente já não está nessa esfera? Essa atividade desenvolvida pelo autor do dano não implica, pela sua própria natureza, risco para os direitos dos titulares? Aí surge a LGPD, e a LGPD bebe literalmente na fonte do Código Civil. A gente fala muito, né, da inspiração do GDPR, de como a LGPD importa conceitos do GDPR. Aqui a importação é clara e é direta do Código Civil. Não tem margem para erro aqui, não tem margem para... Dá para ver com muita clareza. Lá o 927 do Código Civil fala que aquele que por ato ilícito, aquele. O Código Civil se aplica a todas as relações civis. Ele tem, de forma lógica, uma redação pouco precisa, ou uma redação genérica, porque ela vai se aplicar a várias situações. O Código Civil regula, sei lá, desde casamento a contrato de compra e venda, um ônibus que você pega na rua. Então, não dá para ele colocar o vendedor, o consumidor, o empregador. Ele trata de forma genérica. Aquele. A LGPD importa isso e coloca o controlador ou o operador, ou seja, o agente de tratamento que, e aí está igualzinho, por ato ilícito, e aí o ato ilícito na LGPD vem como violação à legislação de proteção de dados pessoais, está aqui o trecho em amarelo no Código Civil e o trecho em amarelo na LGPD, causar dano a outrem, e aí também a mesma correlação, causar a outrem dano patrimonial, moral, individual ou coletivo. Então, a gente foi um pouquinho mais específico na definição do que pode ser, de que tipos de dano podem ser causados. Fica obrigado a repará-lo, é obrigado a repará-lo. Vocês estão vendo que é rigorosamente a mesma redação? É uma paráfrase, é um capricho do legislador ter importado esse artigo, aplicando, né, os conceitos da Lei Geral de Proteção de Dados e tirando esse caráter genérico que o Código Civil impõe aos seus próprios artigos.
Vamos ver um pouquinho das regras que se aplicam nessa responsabilidade civil dentro da LGPD. A primeira regra, e talvez a mais importante e a mais preocupante para os operadores existe uma relação determinada pela lei de solidariedade entre controladores e operadores. A responsabilidade é solidária. Não importa exatamente de quem é a culpa, quem cometeu o ato, como o ato foi cometido, quais eram as circunstâncias. De forma geral, a regra geral é: os dois respondem solidariamente pelos danos causados. O segundo elemento é o direito de regresso. Evidentemente, os dois foram condenados. O operador assumiu o encargo de pagar a eventual indenização estipulada, mas a culpa não foi do operador, foi do controlador. Existe um direito de regresso. Ele pode buscar do controlador a íntegra ou parte dessa indenização paga, a depender da participação do controlador no evento danoso, tá? E vice-versa. Existe também a previsão de possibilidade de inversão do ônus da prova em favor do titular aqui, do titular dos dados, tá? Ou seja, normalmente, a regra geral do direito civil e do direito processual civil brasileiro é: o autor tem que fazer prova constitutiva dos seus direitos. E ao réu cabe fazer a prova de fato modificativo ou extintivo do direito do autor. Aqui pode haver uma inversão do ônus da prova em favor do titular. E isso surge, inclusive, na LGPD em vários pontos, quando, por exemplo, a lei diz que cabe ao controlador comprovar a obtenção do consentimento, né? Não cabe ao titular guardar todos os consentimentos que ele deu. Cabe ao controlador guardar todos os consentimentos que ele obteve. Caso típico de inversão do ônus da prova. E a possibilidade de ações coletivas de titulares contra agentes. Ou seja, já prevendo que, em alguns casos, a violação da LGPD pode causar danos a uma multiplicidade de titulares, o legislador prevê a possibilidade de ações coletivas. Em vez de um por um buscar os seus direitos no judiciário, eles podem constituir uma ação coletiva por meio de uma associação ou por meio de múltiplos autores na mesma ação. Essas regras lembram vocês de alguma coisa do direito brasileiro? Então, Pedro, eu ia até comentar aqui, eu sempre fiquei confusa com isso da responsabilidade, né? Porque para mim sempre é o controlador o maior agente aí, o maior responsável, só que aí a gente tem uma responsabilidade solidária. Então, praticamente é igual uma cadeia de consumo, de fornecimento. O consumidor pode entrar contra qualquer um da cadeia e aí, por exemplo, independentemente de ser uma empresa de cloud ou o controlador que vazou, eu posso entrar contra qualquer um e aí é o problema deles, eles que se virem para ver quem que causou o quê. Exatamente. Você fez a correlação certa, Petra. Essas normas são muito parecidas com as normas de direito do consumidor, as normas processuais, por favor, pelo amor de Deus, né? São muito parecidas com as normas processuais de direito do consumidor e tem um motivo importante aqui, né? Por que que elas são... O titular é vulnerável na relação, né? A vulnerabilidade. Existe um gap, né? uma distância, um déficit informacional do titular com relação ao controlador, da mesma forma que existe do consumidor com relação aos agentes da cadeia de consumo. Então, o legislador prevê essa sequência de salvaguardas processuais para favorecer, perdão, não é para favorecer, é para garantir a equidade das partes durante um processo que envolva a aferição de infração à Lei Geral de Proteção de Dados, né? Aparentemente, elas favorecem o titular, mas elas favorecem o titular para garantir um equilíbrio, né, entre as partes.
seria muito difícil para um titular, na ausência dessas regras, obter uma indenização ou comprovar uma violação à lei. Outra coisa importante que você falou, Pietra, normalmente o controlador é o responsável. Foi isso que você disse? Ou é o principal responsável? É o principal responsável. É e não é, porque existem casos em que o controlador fez tudo certo. Ele pode estar fazendo tudo de forma perfeita, em adequação com a lei. E o operador foi negligente, imperito, imprudente, ou assumiu o risco de, né, ou agiu de forma deliberada em desacordo com a lei. Por exemplo, quando você imagina uma operação simples de varejo, comércio eletrônico, né? Você entra lá no site da empresa X, que é a empresa de comércio eletrônico, você adquire um celular, e a gente sabe que as empresas de comércio eletrônico não são responsáveis por toda a cadeia, né? Ela mantém ali a plataforma de comércio eletrônico, mas ela vai compartilhar seus dados, por exemplo, num primeiro momento, com uma processadora de pagamentos. Seus dados de cartão de crédito vão para uma processadora de pagamentos, que vai fazer a autorização na sua operadora de cartão de crédito, né, na sua bandeira de cartão de crédito, né? Então, existe uma cadeia de compartilhamentos. Nesse caso, o controlador é a empresa de comércio eletrônico. A processadora de pagamentos é um operador. Vamos supor que a empresa de comércio eletrônico, o sistema está perfeito, funcionando perfeitamente. Você comprou um celular que custava R$ 500, é um celular muito ruim por esse preço, mas era o celular que você decidiu comprar. Na hora de enviar a informação para a operadora, para a processadora de pagamentos, que nesse caso é a operadora de dados, saiu R$ 5.000 em vez de R$ 500. E a processadora de pagamentos cobra os R$ 5.000. Nesse caso, a responsabilidade é do controlador, porque o erro aconteceu antes da transmissão da informação. Agora, se ele manda a ordem de pagamento de R$ 500 e o operador cobra R$ 5.000, a responsabilidade é do operador, não do controlador. É o que me deixa, eu entendo completamente essa situação, eu concordo. Só que o que me deixa um pouco incomodada com isso é porque, assim, a gente fala que o controlador é quem vai determinar como o operador vai fazer esse tratamento. Então, ele só vai, o operador só vai ser responsabilizado, ele sempre vai poder entrar com o direito de regresso, a não ser que ele tenha falhado em uma das medidas, porque senão a culpa vai ser a culpa, né? Não estamos discutindo culpa aqui, mas a responsabilidade vai ser do controlador, porque mesmo que o tratamento tenha sido feito de forma ilícita, se ele seguiu, não, tudo bem, ele não pode seguir ordem ilícita, né? Tem isso também. Mas enfim, você entendeu o que eu tô falando? Eu entendi perfeitamente. O que você está falando faz todo sentido. A lei fala disso, das instruções, a gente vai entrar nesse detalhe já já, mas existe o mundo do dever ser e existe o mundo do ser. Quando você fala que para o operador trate os dados desta forma, esse é o mundo do dever ser. A gente espera, né, do fundo do coração, que o operador obedeça, mas nem sempre é isso que acontece. E nesses casos, o operador pode ser responsabilizado, tá? A gente vai entrar no detalhe, a gente continua comentando esse assunto. Então, está lá no parágrafo 1º. A fim de assegurar a efetiva indenização do titular dos dados, o operador responde solidariamente pelos danos causados pelo tratamento quando descumprir as obrigações da legislação de proteção de dados ou quando não tiver seguido as instruções lícitas do controlador. E vê como está no mesmo patamar, né? Para o operador, ele tem dois conjuntos de normas a seguir. Ele tem que seguir com a mesma penalidade legal, né? Correndo o risco de incorrer na mesma penalidade legal, tanto as instruções do controlador, desde que elas sejam lícitas, quanto as obrigações da Lei Geral de Proteção de Dados.
tá? Esses conjuntos são equiparados para o operador. E ele não pode cumprir uma instrução se ela for ilícita. Aí tem toda uma questão se o operador consegue ou não entender a licitude ou ilicitude de uma operação. Aí vem toda uma questão de que tipo de provas um operador pode pedir do controlador ao receber instruções. Por exemplo, se você é uma empresa de disparo de e-mail em massa, que eu acho que é uma coisa que todo mundo consegue relacionar com proteção de dados, né? Todo mundo recebe o famoso spam, de alguma forma. Você tem uma empresa que só faz isso. Você recebe de um cliente seu uma lista de e-mails e fala: dispare este e-mail para essas pessoas. O máximo que você vai fazer é pedir um disclaimer ali, né? Uma assunção de responsabilidade de que aquele cara tem permissão ou tem consentimento para mandar aquilo. Ou que ele está mandando aqueles e-mails com alguma base legal válida, que não seja o consentimento. Mas dificilmente ele vai fazer uma auditoria da tua operação de tratamento antes de soltar. Então, às vezes, as instruções são presumidamente ilícitas. Tá? No inciso segundo, os controladores que estiverem diretamente envolvidos no tratamento do qual decorreram danos ao titular respondem solidariamente. Então, você vê que no inciso primeiro, a gente vê a solidariedade do operador com o controlador e no inciso segundo, do controlador com o operador. Tá? Essa solidariedade vai nas duas vias. Não importa quem foi acionado, ele sempre vai poder requerer a presença na lide do outro e, eventualmente, discutir a posteriori qual dos dois deve se responsabilizar por aquilo. Certo? Aí, tem um finalzinho ali que a gente vai discutir mais para frente. Salvo nos casos de exclusão previstos no artigo 43 dessa lei. Aí a gente vai para o 43 já já. Aqui a gente tem o direito de regresso, também codificado na lei. Aquele que reparar o dano ao titular tem direito de regresso contra os demais responsáveis na medida de sua participação, relativamente fácil de compreender. Aqui, a possibilidade de inversão do ônus da prova. Então, o juiz poderá inverter o ônus da prova a favor do titular dos dados quando, a seu juízo, então, quando a convicção pessoal do juiz, por verossímil a alegação, houver hipossuficiência por fins de produção de prova ou quando a produção de prova pelo titular resultar excessivamente onerosa, que é o que normalmente vai acontecer. Eu não consigo provar que o meu dado vazou daquela empresa. Eu não consigo provar que houve negligência no tratamento dos meus dados. Então, o que normalmente vai acontecer é uma inversão do ônus da prova para que aquela empresa prove que ela tomou todas as medidas e que não houve negligência. É muito difícil, e aí já aconteceu comigo, já deve ter acontecido com vocês, quando vocês recebem um spam, por exemplo, de uma empresa que vocês nunca contataram na vida, isso acontece porque ela comprou uma base de e-mails, e o teu e-mail estava nessa base de e-mails. Você não tem como provar que ela comprou uma base de e-mails. Você não tem como provar que base de e-mails é essa. Você usa o mesmo e-mail para tudo na vida. Agora, você pode processar essa empresa e pedir para ela revelar qual a origem do teu e-mail, como ela conseguiu. Isso é inversão do ônus da prova nesse caso. Um estudo interessante que eu já fiz há muito tempo, em 2017, acho, é criar uma sequência de endereços de e-mail. Entra lá no Gmail, cria 10 e-mails. Cadastra cada um em um sistema. Cadastra numa newsletter cadastra o outro na outra newsletter. Deixa a caixa fechada por 6 meses. 6 meses depois volta nessa caixa de e-mail que você criou, nas 10.
E aí vocês vão ver, juro, parece... Como é que é o nome daquilo que faz pão? Parece esses fermentos que ficam crescendo, sabe? Você colocou em uma newsletter. Quando você abrir sua caixa de e-mail 6 meses depois, vocês vão ter dezenas de milhares de e-mails. A menos que seja uma empresa séria. Se você cadastrou numa empresa séria, você vai ter só os e-mails daquela empresa. Mas normalmente não é o que acontece. E, por fim, as ações de reparação por danos coletivos, né? Também previstas aí no parágrafo 3º. Pessoal, até aqui, alguma dúvida? Eu tenho. Desculpa, gente, tô falando um monte, né? Mas é que eu ainda tô equivocada com essa parte do controlador, do operador ser solidário. Ele é solidário só quando ele tem culpa ou quando ele desobedece. Ou quando ele faz alguma coisa ilícita. Se eu não tenho como provar isso, ele não é solidário. Sim, exatamente. Tá, Só que qual que é o momento de aferição disso, entendeu? entendi. E aí isso vai pro processo. Isso não Isso vai. vai para o processo. Entendi. Aí é problema dele com o controlador. Entendi. E aí, lembrando da regra da hipossuficiência, né, a tendência é que você resolva o primeiro problema do titular, Uhum. né? Está aqui, tá reparado o dano que lhe foi causado, e que depois, sei lá, por denunciação à lide ou em uma ação de regresso, a coisa seja melhor estabelecida entre operadores e controladores. Entendi. Por isso a regra geral é solidária. Tá, é isso que eu estava em dúvida. Obrigada. Mais alguma até aqui? Só fazer um parênteses, Pedro. É por isso, Pietra, que é tão importante ter tudo em manuais. É importante o procedimento, o fluxo do projeto como um todo. Porque vão ser os manuais que vão indicar se foi cumprido ou não a regra. E ali o DPO vai ficar mais forte para poder se insurgir contra. Eu acho que a ideia do legislador era justamente essa mesmo, de criar um ambiente em que fizesse com que o operador se subordinasse de fato enfim, as determinações do controlador, né, Pedro? Exato. E lembrando que às vezes a gente tem uma compreensão equivocada sobre o operador. Às vezes a gente imagina que o operador é um coitadinho, né? É o pequenininho, e que o É o mão na controlador massa só, né? e que o controlador é o grandão. Vou dar um exemplo que prova o contrário com muita rapidez, assim. Folha de pagamento de Mansur Murad Advogados, que é o escritório que eu sou sócio. O controlador é o escritório, Mansur Murad Advogados. O operador é o Banco Itaú. Vejam bem, né? O escritório está bem, está ótimo, está crescendo, é maravilhoso, mas, gente, o Banco Itaú é o Banco Itaú, entendeu? Então, é ilusório, às vezes, a gente ter essa visão de que o operador é a pontinha lá, a mão na massa, é a empresa pequenininha. Às vezes, as empresas de comércio eletrônico, eu não vou falar das grandes, assim, da Amazon, sei lá, Magalu, Via Varejo, tem várias empresas pequenas de comércio eletrônico, empresas menorzinhas que vendem produtos, sei lá, menores. Todas elas usam as mesmas processadoras de pagamento. Muitas delas usam as mesmas empresas de logística. Correios, DHL, FedEx, entendeu? Então, às vezes o operador é muito maior que o controlador. Normalmente é. Você pensar em armazenamento de dados em nuvem, né? O operador dos dados às vezes é a, a, a Amazon, é a Microsoft. Então, não. Eu sei que é tentador, é quase instintivo. Eu tive essa impressão por um tempo, mas lutem contra ela. O operador não é pequenininho. Pode ser, mas não necessariamente é. Normalmente o operador tem musculatura, tanto quanto controladora, e às vezes até mais.
Agora, vamos voltar lá para o artigo 43, que fala dos casos de exclusão, que eu acho ele é, polêmico, controverso. Ah, ele afirma lá no caput que os agentes de tratamento só não serão responsabilizados quando provarem, ou seja, a gente está falando aqui dos casos de exclusão de responsabilidade civil. Responsabilidade civil não se opera quando? Inciso primeiro, quando o agente provar que não realizou o tratamento de dados pessoais que lhe é atribuído. Então, aqui a gente está falando de uma alegação de ausência de ato ilícito, né? Eu não pratiquei um ato ilícito. O ato que está sendo reputado ilícito não foi praticado por mim. Alguém consegue imaginar uma prova de que eu não realizei alguma coisa? Renata disse alguma coisa? Estava no mudo. Não, deixa eles falarem. Não, tem vários processualistas aqui, eu não vou deixar vocês ficarem quietos, eu vou querer a opinião de vocês. Como é que eu faço a prova de que eu não realizei um tratamento de dados pessoais? Prova diabólica, gente. O meu processualista favorito está com a câmera fechada, eu não vou chamar, porque eu não sei se ele está aí, não quero expor ninguém. Mas, não, às vezes a pessoa vai pegar uma água, né? Mas é isso. Sabe quando o inciso primeiro do artigo 43 vai ser invocado, gente? Nunca. É muito difícil imaginar que alguém consiga fazer prova disso. Eu vou fazer o quê? Eu vou juntar minha base de dados no processo e mostrar que eu não tenho dado daquela pessoa, que eu não poderia ter tratado? Isso é prova suficiente? Vou fazer prova pericial na minha base de dados por um perito judicial para ele ver que esse dado nunca teve lá? É possível fazer essa prova? É viável? É uma prova idônea? É muito difícil imaginar a aplicação desse artigo. Pedro, eu vejo uma situação só, você conseguia apontar outra. Olha, eu não fui o culpado foi ele. Pode ser, mas como é que você faz isso no escopo de uma ação de proteção de dados, entendeu? Não fui eu que divulguei teu e-mail, foi outro? Como é que você vai descobrir quem foi o outro, entendeu? Também é muito difícil, também não... Não é só descobrir, é provar, né? Exato. Já é difícil provar quando a gente sabe, né? Sem saber, então... Então, eu acho que é um inciso que tende a virar letra morta por impossibilidade de prova negativa, né? A Muito não ser difícil. para aqueles casos de aberração, né, em que as ações são totalmente infundadas, que eu acho que também vai acontecer. Então, nesses casos, eu acho que vai ser possível. Tipo, esse dado não é um dado que a gente nem armazena. Aí ele tem lá todos os formulários, enfim, seria a única hipótese que eu penso numa prova diabólica aí, que, como eles colocaram. Eu acho pouco provável que a gente consiga a aplicação segura desse inciso. Porque o duro aqui é o provarem, entendeu? Se não tivessem o provarem ali, mas esse provarem ele dificulta muito. O segundo eu acho que é mais fácil. O segundo é quando provarem que, apesar de terem realizado o tratamento, esse tratamento não foi ilícito, ele não violava a LGPD. Esse é um caso mais interessante, né? O titular entende que aquilo é uma violação e o controlador ou operador prova que aquilo não é uma violação da lei. Renata, eu acho que aqui vai ter muito essa situação que você falou, da ação maluca, do cara que chega do além, achando que entende tudo de proteção de dados, vai entrar com uma ação. Não, porque você tem o meu e-mail. Sim, eu tenho porque você fez uma compra no meu site, eu sou obrigado a ter o seu e-mail.
você nunca pediu para excluir, não tem nada de errado em eu ter o seu e-mail, ou eu ter o seu CPF, ou sei lá, algo do gênero. E, por último, quando o dano é decorrente de culpa exclusiva do titular dos dados ou de terceiro. Essa aqui eu já consigo imaginar alguns casos, tá? Por exemplo, culpa exclusiva do titular dos dados. Normalmente, quando a gente está em ambiente eletrônico, muitos dos tratamentos que são feitos por nós mesmos, pelo uso de credenciais de acesso, login e senha. Você entra lá numa página de comércio eletrônico, faz uma conta, preenche com seus dados, né? Ou você entra numa prestadora de serviço público, na empresa de luz ou de telefone, e vai lá e faz o seu cadastro e requer um serviço mediante login e senha. Se a senha do titular for 1, 2, 3, 4, 5, 6, a gente talvez possa falar em culpa exclusiva do titular. Porque ele foi negligente com a própria senha. Se ele mantinha senhas, né, no celular, num arquivo chamado senhas, no aplicativo de notas, e aí roubaram o celular dele e fizeram um monte de coisa, talvez a gente possa falar em culpa exclusiva do titular ou de terceiro, nesse caso da pessoa que roubou o celular. Mas, novamente, como é que eu invoco isso? Como é que eu provo isso? Como é que eu provo que houve essa culpa do titular? Então, é muito difícil imaginar situações em que o controlador consiga comprovar que o titular é responsável exclusivo pelo dano causado. Acho que esse é o básico da responsabilidade civil na lei. Agora, como é que a gente imagina isso na prática? Como é que a gente vai ver isso se desenrolar na prática? E aí eu vou para aquele slide que eu mandei lá do spoiler, porque eu acho que é aqui que a gente vai entender o que vai ser o contencioso de proteção de dados pessoais. É aqui que a gente vai começar a entender quais são os interesses, e tem muitos interesses em jogo, né? Quais são os interesses que vão conflitar e dar origem a lides. Eu também acho que esse exercício, e esse é um exercício que a gente vai construir juntos, é uma espécie de jogo de adivinhação, assim, previsão do futuro. Eu queria que a gente saísse daqui hoje com uma ideia mais clara, todos nós, do que vai ser a nossa profissão depois dos projetos de adequação. Acho que é seguro falar que a maioria dos escritórios que trabalham com proteção de dados hoje, escritórios, consultorias, enfim, estão muito focados na condução de projetos de adequação. Mas o projeto de adequação é só o começo da brincadeira, né? É o primeiro item ali que a gente vai ter para que a empresa chegue no presente, né? Para que ela esteja adequada e que ela possa operar. Só que mesmo operando de forma adequada no mercado, vão surgir conflitos, vão surgir eventuais crises ali, eventuais embates. E aí eu queria a ajuda de vocês para entender como vão ser esses embates. A gente vai dividir a turma em grupos, e eu vou querer que cada grupo, os grupos são os mesmos, tá? E eu vou querer que cada grupo pense em que situações os conflitos vão existir, qual vai ser o foro de discussão desses conflitos, e que tipo de conflito vai ser estabelecido. Se a gente está falando daquele contencioso de massa ou de um contencioso especializado, estratégico, contencioso administrativo, contencioso judicial, eu queria que vocês abordassem isso e imaginassem o papel de vocês, o papel dos advogados, dentro de cada um desses contenciosos.
São 5 brigas que eu selecionei entre esses jogadores aqui. Cada grupo vai ter que pensar e desenvolver o futuro de uma briga, tá certo? Então, o pessoal do grupo 1 vai fazer essa briga que eu acho que é a briga mais que todo mundo imagina, que é a briga mais fácil de visualizar. Todo mundo tem isso na cabeça. Pedro, Oi. vamos manter o mesmo grupo deles? Sim. Então tá bom. Só porque eu estava dividindo diferente. Então, o Ah, pessoal que era do grupo 1, que apresentou no grupo 1 da aula passada, tirar uma fotinho aí desse slide, né? Que eu acho que fica mais claro. eu acho que é a briga que todo mundo imagina de cara quando a gente fala de LGPD, né? É do consumidor insatisfeito, do titular insatisfeito que vai procurar seus direitos diante do controlador ou do operador. Então, o grupo 1 fica com essa tarefa. O grupo 2 vai analisar essa questão, que é um pouco do que a Pietra estava falando comigo agora, nas dúvidas que ela apontou. As discussões que envolvem controlador e operador. Lembrando nesses casos, e aí eu já vou dar uma pequena dica para o grupo 2, que a relação entre controlador e operador é regulada por contrato. Então, vocês já têm uma informação adicional aí. O grupo 3 vai analisar os potenciais conflitos entre controladores e operadores contra encarregados, que é uma coisa pouco discutida no Brasil. A gente fala muito pouco sobre responsabilidade civil do encarregado, o que é normal, porque o papel do encarregado é limitado quando comparado com o papel do DPO na Europa. Mas será que existe algum caso em que o encarregado pode ser pessoalmente responsabilizado por uma falha do controlador ou do operador? Esse está com o grupo 3. Grupo 4 vai falar dos conflitos entre controladores e operadores e a Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Lembrando que a autoridade é um órgão da administração pública e que, como todo órgão da administração pública, tem seus atos sujeitos à revisão judicial. E aí já também dei um spoiler bacana para esse grupo. E o grupo 5 vai falar dos conflitos envolvendo MP, controladores e operadores. E para não falar que eu não dei spoiler para o grupo 5, eu coloquei o MP aqui pensando em ações civis públicas. A gente sempre vincula o Ministério Público a uma prática criminal, né? Mas o MP tem a possibilidade de propor ações civis públicas. Então, queria que vocês explorassem esse tema. A gente vai dividir, eu acho que o tema é profundo. Eu quero que vocês explorem bem essas brigas, então, como elas vão surgir, onde elas vão ser discutidas, quem vai ser quais são as cortes ali competentes, se o volume vai ser grande, se o volume vai ser pequeno, quais são os principais argumentos, será que existem meios alternativos para resolver algumas dessas brigas? Enfim, não vou falar muito, porque senão vou dar spoiler, mas acho que a gente pode dividir os grupos, Renata, por 20 minutos, excepcionalmente, em vez dos tradicionais 15, e aí Tá eu vou rodando de grupo em grupo e a gente volta todo mundo para cá daqui a 20 minutos. Beleza. Então, agora cada um para o seu grupo, por favor. Todos de volta. Muito bom. Eu queria pedir desculpa para todos os grupos, porque eu fui abduzido no meio da frase com todo mundo. Então, tem várias questões em aberto que vocês podem retomar comigo agora na fala geral. Vou de cara passar a palavra para o grupo 1, que quando eu passei por lá estava a Thaís, estava Carla, tinha mais alguém, gente. Carlos,
e eles vão falar sobre essa briga mais tradicional, a mais esperada, que todo mundo fica aí ansioso para ver acontecer, que é a briga de titular contra controlador ou operador. Carlos quer falar? A gente não tinha Quer definido. falar? A gente acabou parando também. Você que Pode sabe. falar. Vamos começar, então, depois você complementa aí qualquer coisa, por favor. Vamos lá, tipo de conflito a gente entende que seria judicial, mas também poderia ser administrativo perante a NPD. Então, acho que poderia ser feito de forma administrativa, só que a NPD não haveria uma condenação pecuniária, por exemplo, para o titular. Era apenas alguma coisa no sentido de retificar o dado, exclusão de dado, é mais nesse sentido que a NPD agiria. Judicial, sim, para dano moral ou patrimonial. A gente pensou na justiça estadual, ou no domicílio do titular, ou na sede da empresa, né? Que mais? Poderia caber uma ação múltipla, né, de múltiplos autores, no caso, vamos supor, de um vazamento de dados, se tomassem ciência, então poderia 10 pessoas juntarem e ajuizarem uma ação, acho que não teria problema. Um litisconsórcio ativo. Isso. Uma dúvida que a gente teve, que eu tive particularmente, que eu não achei na lei, pelo menos, é se precisa esgotar a esfera administrativa antes de buscar remédio na via judicial. Isso a gente não sabe, não sei se já está sendo discutido também. Quando um titular não tem, por exemplo, que ele pede atendido pela ANPD, até que ponto que ele tem que continuar ali pedindo para a ANPD na esfera administrativa, e onde acaba o limite ali, e até daí a partir de qual momento que ele pode ir para o judiciário, né? Daí se a NPD não está conseguindo remediar o problema. Eu vou falar primeiro das conclusões, depois responder a tua pergunta, tá? Eu concordo com tudo que foi dito. Efetivamente, esse conflito pode se estabelecer administrativamente. Tem previsão lá no artigo 18, parágrafo 1º, o titular de dados pode acionar o controlador ou operador perante a autoridade nacional, pode reivindicar, mas é importante notar que ele pode pedir o exercício dos seus direitos, mas ele não pode pedir a responsabilização civil. Então, se um determinado controlador não está permitindo acesso aos dados, por exemplo, eu posso pedir à autoridade nacional para intervir. Se ele não está retificando os meus dados, ou se ele não está portando os meus dados para um outro prestador, eu posso fazer esse requerimento perante a autoridade nacional. Mas a responsabilidade civil ela fica restrita ao judiciário, né? Só o judiciário vai poder impor a condenação de pagamento de uma indenização. Lembrando que a autoridade nacional pode impor multa, mas essa multa não é revertida para o titular, ela é revertida para a própria autoridade nacional. Então, são dois tipos de conflitos diferentes. Se vocês pararem para analisar, isso já acontece muito nos serviços regulados. Aviação, telefonia, iluminação, planos de saúde. Quem já teve conflito em qualquer uma dessas áreas sabe que você pode fazer uma reclamação perante a agência reguladora. Lembrando que a autoridade nacional não é uma agência reguladora por uma falha da Matrix, tá? Ela tem cara de agência reguladora, função de agência reguladora, cheiro de agência reguladora, mas aí chamaram de autoridade nacional, porque ela, assim, vai ter ela perde autonomia, ela fica vinculada diretamente ao gabinete da presidência da República, foi toda uma discussão política e orçamentária que aconteceu, mas durante toda a tramitação do anteprojeto e do projeto de lei,
a autoridade nacional era uma agência reguladora. Então, essa analogia é super válida da gente falar de um procedimento na Anatel, na ANEEL, na ANC, que aqui vai ser na ANPD. E apesar dela não ter sido identificada como sendo reguladora, ela tem caráter regulatório, né? Então, aplica-se às regras da administração pública, né? Então, sim, a briga pode acontecer lá e, Thaís, eu não acho que você precise esgotar a esfera administrativa de jeito nenhum, como em nenhum desses outros casos. Porque o objeto da lide, entre aspas, é outro, né? Lá você está requerendo exercício no direito. Ainda que você consiga o exercício desse direito perante a autoridade, você ainda vai ter a possibilidade de entrar com uma ação caso o não exercício desse direito tenha te causado um dano durante o período de resistência. Como característica desse contencioso, eu acho que tende a ser um contencioso de volume, contencioso de massa, como algumas pessoas chamam, assemelhado aí a consumidor, trabalhista, né? Um contencioso de fôlego mesmo, né? Várias ações, equipes grandes cumprindo prazo no dia, aquela correria. Mas acho também que o contencioso de proteção de dados isolado tende a ser raro. Tende a acontecer mais em casos de vazamentos, assim, que as pessoas se sintam efetivamente tocadas. O que eu acho, e aí é achismo, tá? Cada um pode ter uma opinião diferente da minha, tá tudo bem. Mas o que eu acho que vai acontecer é, ao longo do tempo, os advogados de direito do consumidor e os advogados de direito trabalhista vão acabar entendendo a importância dessa lei, incluindo pedidos em ações consumeristas, em ações trabalhistas, que envolvem proteção de dados. Então, o cara vai pedir fundo de garantia, hora extra, 13º, férias, e vai pedir uma indenização por violação à proteção de dados, porque a empresa, sei lá, coletava biometria e teve algum problema na base de dados, entendeu? Esse é o meu palpite, pelo menos. E é um palpite informado, refletido, mas é só um palpite. Não consigo prever o futuro. É isso que eu imagino. Tinha mais alguma coisa que eu queria falar sobre essas ações? Volume, coletivo, vai aparecer depois, eu volto no tema. Vocês ficaram com alguma dúvida sobre esse assunto? Vocês veem alguma outra possibilidade de briga? O pessoal dos outros grupos vê outra possibilidade de briga? Eu levantei uma questão no grupo, por exemplo, as empresas que não têm sede no Brasil, elas captam os dados aqui, os dados precisam ser tratados, a forma de ajuizar a ação e a NPD, a gente sabe como vai ser a questão regulatória, mas a questão da sede da empresa estar em outro país, a gente pode seguir a mesma vertente do direito do consumidor que a gente tem hoje. Sim, eu acho que isso tende a acontecer. Isso já acontece desde o Marco Civil, com os pedidos de acesso a dados, com pedidos de revelação de documentos, que estão lá previstos no artigo 10º do Marco Civil da Internet. Facebook, durante muito tempo, né, tentou se esquivar do cumprimento de algumas ordens judiciais, falando que não era parte legítima, porque essa era a proposta contra o Facebook do Brasil, e ele falava que não tinha nada a ver com o Facebook dos Estados Unidos, né, que tinha que ser proposta ação contra o Facebook americano, com a expedição de carta rogatória para citação, enfim. O Poder Judiciário brasileiro tem se mostrado muito flexível, muito pouco procedimental nesse sentido, muito pouco legalista. E, desculpa, meu amigo, vocês são empresas do mesmo grupo, não vem com esse papinho para cima de mim que não vai colar. E não colou. Algumas vezes até com abuso, né? Não sei se vocês lembram, teve um diretor do Facebook que chegou a ser preso por uma questão que envolvia o WhatsApp. Eu acho um certo exagero nesse caso. Mas toda empresa que tiver uma subsidiária no Brasil, fatalmente vai ser acionada via subsidiária e eu duvido que o judiciário vá se recusar a julgar o mérito, porque a ação tem que ser proposta contra uma empresa estrangeira
e a gente vai ter que fazer a citação por carta rogatória ou por instrumentos de cooperação internacional, como já é permitido. Ah, lembrei o que eu ia falar. Como foro, é muito provável que várias dessas ações sejam resolvidas nos famosos juizados de pequenas causas, juizados especiais cíveis, né? Às vezes o valor da causa não vai ser autossuficiente para que isso vá para a alçada das varas cíveis comuns. Então, a gente pode esperar o surgimento aí de um contencioso de proteção de dados nos juizados especiais, com decisões cuja qualidade a gente vai ter que estudar de forma bastante próxima, porque até onde eu tenho conhecimento, nenhum juizado está sendo capacitado com relação a esse tema. Então, cenas dos próximos capítulos aí para a gente entender. Maravilha, grupo 1. Só falar uma outra coisa que a gente também comentou, a possibilidade de, como meio alternativo, uma solução de conflito por meio de arbitragem ou por mediação. Acho que caberia? Caberia nos casos em que é muito comum que haja um contrato entre um contrato, não necessariamente um contrato formal, né, mas uma relação contratual entre controlador operador e, do outro lado, o titular dos dados. Termos e condições de uso, né? Sempre tem alguma coisa que você clica ali, que você dá um aceite. Eu acho que as cláusulas de arbitragem, nesses casos, tendem a ser desconsideradas se isso onerar o titular. Tem sua jurisprudência do STJ, perdão, já de muitos anos, desde o final dos anos 90, essa orientação jurisprudencial está fixada. Sempre que um foro de eleição, uma cláusula arbitral, impuser um obstáculo muito grande para uma das partes acionar o judiciário ou acionar um mecanismo de solução de controvérsias, essa cláusula tende a ser desconsiderada pelo judiciário. Então, vai lá, você clica lá no serviço de internet, aceita os termos e condições de uso, aí lá no finalzinho tem, isso aqui vai ser resolvido por arbitragem na ICC. E como é que o cara vai pagar essa bolada? Entendeu? Você não pode impor para o titular a obrigação de pagar as taxas arbitrais lá de $100 mil, entendeu? Então, ele pode entrar com uma ação no judiciário, e o judiciário com essa preliminar, né, e já tirar isso da frente de cara. Mas empresas podem fazer outros mecanismos de solução. Tem empresas que criam comitês, né, porque aí o cara apresenta a reclamação para um comitê da empresa, o comitê da empresa já resolve antes disso virar um problema no judiciário. Algumas empresas, principalmente as prestadoras de serviços públicos, têm convênios com os tribunais, e aí tem aquelas sessões de conciliação envolvendo empresa telefônica, empresa de iluminação, empresa de água, porque o volume de ações é muito grande. Então, tem vários caminhos que podem ser trilhados antes do judiciário. Eu só acho que a arbitragem pode sair caro, a menos que haja um convênio com uma Câmara de Arbitragem que preveja que o titular pode entrar com uma reclamação arbitral sem recolher as taxas. Procedimento simplificado, alguma coisa do gênero. Mas ainda assim, isso teria que ser validado do ponto de vista de o titular, ao acionar isso, não está perdendo nenhuma garantia que ele teria se ele litigasse perante o judiciário. Mas bom ponto. Maravilha. Grupo 2. Grupo 2, eu não lembro quem eram as pessoas. Todo mundo fechou a câmera. Acho que a Clara era do grupo 2. Eu era. Eu, a Lenda, a Rosana e o Ricardo. E vocês estavam falando das brigas entre controladores e operadores. Isso. A gente começou discutindo, né, igual você já tinha falado, que a relação entre eles é uma relação contratual, então acaba que eles têm uma liberdade grande para, né, na hora de estipular até a questão dos conflitos, como que eles vão ser resolvidos. A gente tinha pensado inicialmente de ser, né, na justiça comum, e entramos também na questão de uma possibilidade da cláusula de arbitragem. Até a gente comentou por ser
um assunto muito específico, algo que seria vantajoso, ao invés de ir para a justiça como você ter arbitragem, que seria algo mais, um conhecimento específico maior. A gente comenta também sobre a relação de quando tiver algum descumprimento por parte do operador, seja em questão de legislação ou não cumprir as políticas de privacidade do controlador, que ele responderia solidariamente ao controlador, ele seria equiparado a ele. E acho que a gente tinha começado a levantar, mas acho que cortou na hora, sobre a possibilidade do operador ser um funcionário do controlador, de reger pelo contrato de trabalho, teria essa possibilidade. Acho que mais é isso. Não sei se o pessoal tem mais alguma coisa para complementar. Excelente. Acho que eu vou começar pelo elefante na sala, tá? Que é a questão o funcionário pode ser considerado um operador? O funcionário do controlador pode ser considerado um operador? Eu já tive opinião formada, já fui muito explícito em falar que sim. E muitas pessoas compartilham dessa opinião que eu tinha. Muita gente diz que não. E sempre que um funcionário do controlador está agindo com um dado, está tratando um dado, ele trata em nome do controlador, né? E ele é também um agente do controlador, mas não um operador. Você vai achar, tanto na doutrina quanto nos grupos de WhatsApp, não sei se vocês participam de algum, a gente pode até manter o grupo do curso depois, sabe? Como um grupo de discussão sobre a matéria. Mas você vai achar gente que chega a desconsiderar a posição contrária. Eu acho que o simples fato de ter um debate mostra que é um caso controverso e que eu posso estar certo, você pode estar certo, o outro pode estar certo, mas não tem nem na lei, nem em nada do regulamento jurídico brasileiro hoje que aponte para uma solução. Tá? Hoje eu tendo a me filiar com essa corrente de que o funcionário do controlador atua como agente do controlador e não como operador. Tá? Mas ponho minha mão no fogo? Não. Sou apaixonado pela tese? Também não. É assim, uso como solução para a minha atuação. Acho que é uma posição conservadora, né? Mas acho que ela pode ser revista a qualquer momento pela autoridade nacional ou em decisões judiciais. Agora, indo para os conflitos. Concordo com vocês, a existência de um contrato é sempre um caminho muito bom, principalmente no universo em que a gente não tem a questão da hipossuficiência, como no primeiro grupo, né? São duas empresas que, em tese, têm capacidade de negociar um contrato e podem ter uma cláusula de arbitragem ou uma cláusula escalonada de solução de conflitos, né? Notificação, mediação, arbitragem ou ação judicial, podem estabelecer negócios jurídicos processuais previamente, né? Podem já determinar qual vai ser não só o foro de eleição, mas se vai ter uma tramitação acelerada, se vai ter se eles abrem mão dos recursos, né? Ou pelo menos dos recursos interlocutórios, tudo isso pode ser objeto de um negócio jurídico processual. Tende a ser um contencioso de alta complexidade, de alta especialização também. Porque aí a gente não está falando, né, de uma parte hipossuficiente, de um advogado generalista que pegou o caso. A gente vai estar falando de escritórios especializados lidando com a matéria ali no dia a dia. Tende também a ser uma discussão muito técnica. Eu acho que em muitos casos vai ser necessário recorrer a uma perícia técnica para averiguar o vazamento, o tratamento, o controle de acesso, né? A gente fala muito de vazamento. Eu queria que vocês lembrassem que acesso é muito mais o acesso por pessoas da própria empresa, do controlador, é uma infração muito mais comum, tá? A empresa tem lá uma base de dados imensa e não tem controle de acesso. Todo mundo da empresa pode acessar aquela base de dados. Então, isso é uma violação muito mais comum do que um vazamento.
Então, tudo isso pode, eu acho que é a característica. Se for para o judiciário, justiça comum, justiça estadual, né? Não vejo necessidade de participação da autoridade nacional, não vejo nem previsão legal para a gente convocar a autoridade nacional para esse tipo de discussão. Enfim, como eu não lembro que grupo que eu conversei isso, acho que foi no grupo do Daniel e do Rafael, talvez com o tempo surjam câmaras e varas especializadas. Ou talvez esse tema seja atribuído às câmaras especializadas e às varas especializadas já existentes para a matéria empresarial. Eu acho que isso seria muito bem-vindo para que a gente não tivesse, no Tribunal de São Paulo tem sei lá eu quantas câmaras cíveis, deixa lá com as duas reservadas de direito empresarial que eles vão se especializando nessa matéria e a gente tem uma jurisprudência constante, com uma evolução clara, as discussões abertas, você consegue acompanhar, acho que é mais fácil. Para mim seria muito bem-vindo se o CNJ de alguma forma promovesse isso e os tribunais já se preparassem nesse sentido. Mais algum ponto de vocês? Renata está quietinha. Renata, tem algum ponto? Eu acho que a gente tinha discutido mais era essa parte. Não sei se, Renato, se alguém mais tem alguma outra dúvida, alguma outra coisa. Muito bom. Perfeito. Grupo 3 ficou com a briga. Grupo 3 é o grupo da Pietra e da Bruna, não é isso? Ficou com a briga que eu acho que é a briga mais delicada dessas 5 brigas que a gente trouxe para o ringue do Street Fighter. Operadores e controladores contra encarregados. E aí, o que vocês trazem dessa briga? Quer falar, Bruna? Pode falar, Pia, daí qualquer coisa eu vou complementando com as minhas dúvidas. Tá bom. O que a gente pensou? Que essa responsabilização aconteceria quando houvesse uma recomendação incorreta do encarregado, por exemplo, a assinatura de um relatório de impacto em que haveria muitos riscos para o titular e ele deixou passar, por um motivo de culpa mesmo, imprudência, negligência, imperícia, e seria então uma responsabilidade subjetiva. A gente acha que seriam ações estratégicas em vez de ações de massa, né, na justiça estadual, até porque teria que ser provado qual foi a recomendação para determinada operação de tratamento. A gente acha que isso também poderia ser regulado em contrato. O que mais? A gente acha improvável que o controlador e o operador estejam ambos no polo ativo. A gente acredita que só o controlador ou só o empregador do encarregado que vai estar no polo ativo dessa ação. A NPD também, a gente não vê a NPD entrando numa ação contra encarregado, nada disso. E acho que era isso que a gente falou. Você lembra de mais alguma coisa, Bruno? Que a gente acha que vai ser na estadual, a gente acha que vai ser uma briga mais judicial, né? Que era estratégico, você já falou, né? Acho que era isso. E a gente acha que vai ser provavelmente o empregador, como a gente acha que vai ser provavelmente o empregador que vai estar no polo ativo, a gente entende que ele vai provavelmente querer comprar essa briga só para casos mais graves, né? Não se for alguma coisa pequena, a gente acha que provavelmente ele não vai querer entrar com a ação, e até porque a gente acha que provavelmente ele vai visar recuperar mais alguma coisa relacionada à reputação do que propriamente conseguir alguma coisa financeira nessa ação, porque o encarregado é uma parte pequena, né? Então, provavelmente, se tiver algum prejuízo financeiro, ele vai ficar com ele mesmo. Perfeito. Maravilha. Gostei muito. Tenho alguns pontos para contribuir. Concordo, a pré-existência de um contrato é importante. Nesse contrato também pode ter previsão de cláusula arbitral, de solução escalonada, e pode até ter regras sobre responsabilidade, né? O encarregado pode, pensando aqui, né? E aqui já fica uma orientação para todos vocês. Se vocês assumirem o papel de encarregado de qualquer instituição, já coloquem no contrato uma isenção de responsabilidade, né? Porque você vai fazer o melhor do seu trabalho, mas assim,
A menos que seja uma falha gravíssima, absurda ou proposital, é cruel imputar a responsabilidade de qualquer falha a uma única pessoa, principalmente em grandes empresas, em empresas que tratam dados de forma volumosa. Então, quem algum dia receber uma proposta bacana de emprego, vem ser encarregado aqui, vou, claro, maravilha, está aqui minha qualificação, e discutam responsabilidade. Entendeu? Porque a sua carreira de encarregado pode ser curta. Né? Você tem lá um problema no primeiro ano, uma ação judicial nas costas, uma condenação, e quem que vai te contratar de encarregado de novo? Então, cláusula de isenção de responsabilidade, cláusula de confidencialidade, até por conta da natureza da relação. Então, cuidados aí para quem for exercer essa função. Gostei muito do que vocês falaram, mas acho que vocês focaram muito no encarregado pessoa física e no encarregado interno. Eu acho que vocês devem saber que muitas empresas, consultorias, escritórios de advocacia oferecem o que se chama de TPO as a Service, né? O serviço de encarregado terceirizado, né? E aí eu acho que a brincadeira fica um pouco mais complexa, porque aí você não está contratando com uma pessoa física, sei lá, se uma grande consultoria dessas grandonas, assim, oferece esse serviço, eu acho que a responsabilização do encarregado fica mais fácil do que quando o encarregado é uma pessoa física. E a recuperação financeira, aí nesse caso é verdade, Bru, aí a gente não pensou nessa possibilidade. A gente falou dessa possibilidade, mas a gente não pensou nela na hora de falar sobre a recuperação financeira. Concordo totalmente. A recuperação financeira está aí, acho que vocês mencionaram isso algumas vezes, eu acho que é importante. E, vamos lá, eu não acho que as multas de 50 milhões vão ser aplicadas todos os dias, tá? Acho que vão ser casos... A pessoa vai ter que querer receber a multa de 50 milhões, porque tem tanto tempero na lei, sabe? Tantas ali nos critérios de aplicação das sanções ou sanções alternativas. E para chegar na multa de 50 milhões, a empresa tem que fazer muita bobagem seguida, assim, sabe? Mas que encarregado é esse que tem 50 milhões, entendeu? Então, acho que a recuperação do prejuízo financeiro vai ser rara mesmo perante o encarregado. Perante operadores até mais fácil, mas perante o encarregado vai ser mais raro que a gente veja isso. Mas eu gostei do que a Bruna disse, acho que é uma questão reputacional. Às vezes, a empresa condenada ela vai querer mostrar que ela está correndo atrás, que ela leva o assunto a sério. Então, a falha foi detectada, eu fui penalizado e ainda fui atrás do cara que me levou a cometer essa falha. Então, acho que isso pode ser uma questão. Muito bom, muito bom. Essa era a briga mais sensível. Eu não acho que o encarregado pode ser pessoalmente responsabilizado por uma falha técnica, do mesmo jeito que um advogado não pode ser responsabilizado por uma falha técnica, a menos que se trate de um erro grosseiro. Né? Eu acho que a gente falou de perder prazo, Pedro. Por exemplo, um advogado perdendo prazo dentro de um escritório de advocacia. Eu acho que é um pouco isso. Eu acho que é a falha grosseira, o erro absurdo. Qualquer coisa que seja falha de julgamento me parece excessivo como penalidade. O risco da atividade não é do encarregado, o risco da atividade é da empresa. E aí então, mas o que eu acho que assim, a gente fazendo uma leitura da legislação, né, não analisando o caso, a aplicação no caso concreto, eu acho que a lei está muito, muito direcionada a ser as medidas preventivas, aos cuidados que vão sendo tomados, o quanto você vai conseguir comprovar que você empenhou os melhores esforços para que aquilo não ocorresse. Então, dito isso, eu não vejo esse risco alto, porque se a gente começa a achar que o risco da função vai ser muito grande, a gente simplesmente inviabiliza que as pequenas e médias empresas tenham um encarregado, por exemplo, porque o custo desse profissional vai ser um custo
muito relevante. E eu posso estar enganada, mas assim, até pelas algumas participações da Miriam, da NPD, ela sempre tem um discurso muito de proativo. As empresas proativas e que consigam comprovar a sua proatividade vão ter condições não especiais, ela não fala assim, ela coloca que vai ser sensível a essas ações. Então, eu acho que não há razão para tanto alarde com relação à função, para a gente não inviabilizar, novamente, o custo do profissional locado. Mas é uma preocupação que 2 clientes já me abordaram sobre isso e, evidentemente, isso já foi pauta no escritório de decisão estratégica. A gente assume ou não assume essa função, vende ou não vende esse serviço. Eu acho que, de forma geral, eu não vejo nada na legislação brasileira que aponte para uma responsabilização pessoal do encarregado. Esse é o ponto importante aqui. Mas que pode acontecer num país vasto como o nosso, com tantos juízes, com tantas peculiaridades, pode. E aí a importância da gente ter uma justiça que vá conhecendo o tema, se especializando e criando um entendimento jurisprudencial sólido. Qual, no entendimento de vocês, seria a qualificação adequada do encarregado? Alguém se habilita? Qual é a pergunta? Qual a qualificação que vocês consideram que seria adequada? Porque não há uma disposição de quem seria o encarregado, qual seria a qualificação esperada, né? E se a gente está falando aqui em perícia, a gente está falando que ele tem que ser, entre aspas, perito em algo. Em quê? Eu diria em TI e lei, no mínimo. Não necessariamente um advogado, mas eu acho que ele tem que entender mais de processo, mais de sistema do que de, não sei. Não sei. Eu diria que teria que ser um advogado formado também em TI. É que nem os sócios dos escritórios de TI, né? Que tinham que ser engenheiros e advogados, né? Porque vai trabalhar com patente e com direito. Mas alguém tem uma opinião para... Acho que eu tenho a mesma opinião da Pietra. Alguma das duas profissões. Com a especialidade em direito em proteção de dados. É engraçado, Rê, antes de você dar a tua resposta, é engraçado que foi feita uma pesquisa em 2019 na Europa para identificar não a formação do encarregado, mas onde que o encarregado se encaixava na estrutura da empresa. E acho que, sei lá, 15% ficava no jurídico, não era um percentual alto. 10% em segurança da informação, que não é bacana também, porque tem muito conflito de interesse. E um tanto de empresas ficava em compliance, que também não é bacana, tem um tanto de conflito de interesse. Na maioria das empresas ficava ligado diretamente ao CEO, era como um diretor isolado da estrutura, né? E em empresas com muita vulnerabilidade, ele ficava ligado ao CFO, porque tem uma exposição financeira grande. Sim. Então, vejam que é uma função que ela, dependendo da empresa, ela vai se adequar em algumas empresas, nas indústrias, normalmente, ficava ligado ao RH, porque tinha pouco dado de cliente e muito dado de funcionário. Então, eu acho a que grande preocupação... esse ponto é um ponto importante, né? Entender de onde estão os dados, quem está manipulando. Então, a preocupação, ela vai... Você fala, o encarregado, tem gente que tem uma solução pronta, não sei o quê. Acho que depende muito da empresa, de onde esse encarregado vai estar, qual que é a natureza da empresa, qual que é a preocupação principal da empresa. E aí, com relação à qualificação, Renata, o que você acha? Então, eu acho que essa dobradinha que elas falaram não vai estar numa pessoa só, vai estar nas duas funções.
as funções do encarregado e do DPO, eles vão estar se complementando para funcionar, porque eu não consigo imaginar um encarregado sem conhecimento de TI, sem ser capaz de executar, sem ser capaz de fato, estar ali no hands-on do negócio, o que não se espera do controlador, né? O controlador tem uma posição mais estratégica. Então, enfim, eu acho que eles vão trabalhar fazendo dobradinha de conhecimento. Agora, eu acho que a NPD tem que se posicionar com relação a isso, porque senão a gente vai ter, sem nenhum demérito, mais o padeiro como encarregado e como DPO. Eu acho que o importante com relação a isso, né, essa dobradinha na prática, esse conhecimento, é entender o que faz sentido para aquela empresa. Tem empresa que não tem dado eletrônico, está tudo no físico. Para esse cara, TI não precisa. TI, né? Quem é o encarregado da Então, banca mas de... para esse cara que está tudo no fixo, TI precisa, porque para ele ter agilidade para dar as respostas, ele precisa de instrumentos para isso. Para ele Não, mas eu estou Então, falando, eu tô dando um exemplo absurdo. não, Da então, banca. por isso que eu acho que eu entendi que você estava querendo chegar num outro extremo, mas eu acho que eu não consigo imaginar como executar sem ter o mínimo de automação para atender aos requisitos, entendeu? Quem é o encarregado da banca de jornal? A banca de jornal tem dado pessoal? Tem o caderninho do fiado. O jogo do bicho. Tem banca de jornal aí em São Paulo ainda? Porque eu acho que no Rio não tem. Tem banca de jornal com caderninho de fiado. Sério? Sério? Nossa. Se eu te disser, eu moro em Petrópolis, né, gente? Que na cidade, no município inteiro, tem 2 bancas de jornal. Vai lá, tem caderninho do fiado. Pode ver. Nem nunca. Enfim. Pode ver, confia. Nossa. Mas vamos dar sequência, tem 2 grupos ainda. Mas essa questão do encarregado, se não tiver numa aula, Rê, a gente podia pensar num Extra, trabalho né? sobre isso, porque eu acho que essa questão é incrível. E eu acho que muita gente aqui pode ter interesse em exercer essa função. Então, é bacana a gente explorar mais isso. Verdade. Bom, grupo 4 ficou com a briga da NPD contra, ou controlador e operador contra a NPD, ou vice-versa. Acho que era o grupo do Daniel e do Rafael, salvo engano. Isso, da Larissa também e do Luiz. Se eu esqueci alguém. Bom, a gente não elegeu um relator, mas eu falo rapidinho. Não, a gente ficou de analisar a questão do controlador e operador versus autoridade. Enfim, toda decisão administrativa de uma agência pública federal pode ser questionada através de uma ação de competência exclusiva da Justiça Federal, que poderá ser proposta no domicílio do autor, né, do controlador ou do operador questionando a decisão, ou no Distrito Federal, que é onde está localizada a sede da autoridade, de acordo com o decreto que a constituiu. Então, toda e qualquer decisão da autoridade impondo uma sanção, penalidade ao controlador ou operador poderá passar sobre a verificação judicial, né, uma ação de anulação ou revisão de ato administrativo, que não depende de um exaurimento de um procedimento administrativo, né? A portaria 1 de 2021, que traz o regulamento interno da agência, faz referência à lei de processo administrativo em âmbito federal, então diz que vai ter recurso, o recurso vai seguir o que está disposto nessa lei, é uma lei de 94, 96, se não me engano, acho que é 9.784. E, enfim, sempre que o operador ou controlador se sentir lesado pela decisão da autoridade sobre a penalidade imposta, poderá questionar judicialmente a decisão, e pode sim haver muita discussão, porque há uma certa discricionariedade em relação à dosimetria das penalidades, né? Os tipos de penalidade e a dosimetria das penalidades. Então, imagino que haverá sim um contencioso sobre isso, principalmente sobre as grandes multas, né, que podem ser aplicadas, né? Então,
um futuro próximo, imagino. Não sei se mais alguém do grupo quer complementar com alguma coisa, Rafael, Larissa. Perfeito, Daniel. Vocês pegaram um grupo que, para quem trabalha com propriedade industrial, era o grupo mais fácil, porque a gente tem uma analogia clara aí das ações de nulidade dos autos administrativos do INPI. Então, ações de complexidade razoável, que tramitam na Justiça Federal, com participação da autoridade que proferiu a decisão, né, ou que prolatou o ato. Tô de acordo com tudo que foi dito. Acho que pode ter até alguma discussão com relação ao foro, né, de ajuizamento da ação. Acho que a gente falou disso quando eu passei pelo grupo de vocês. Mas acho que você tocou no ponto principal, que é: existe um grau alto de discricionariedade na tomada de decisão pela NPD. Isso deve inflar a quantidade de ações judiciais. Toda decisão, pelo menos no começo, deve acabar gerando uma rediscussão judicial, e vai ser interessante porque, apesar da autoridade nacional ser um órgão regulador definido por lei, a gente vai ver que regulamentos vão pegar e não vão pegar de acordo com as decisões judiciais sobre a aplicação dessas regulamentações. Último grupo, gente. Vou atrasar pouquinho, só o fim da aula. O grupo do Pedro, do Lucas. Eu lembro só de quem estava com a câmera aberta, gente. Desculpa, eu sou seletivo. Eu, o Lucas e a Fernanda. Fernanda A Rodrigues. gente também não elegeu nenhum relator, mas eu posso falar também se não houver objeção com relação por parte dos outros dois. Nossa discussão, nosso cenário era um conflito entre o MP e o controlador e o operador, né, baseado na hipótese de uma ação civil pública. A nossa discussão foi toda pautada nas hipóteses de cabimento que estão dispostas lá no artigo 1º da Lei de Ação Civil Pública. E a primeira das possibilidades que a gente considerou foi uma ação de responsabilização por danos causados ao consumidor, aí considerando que a coleta dos dados eventualmente acessados ou vazados, enfim, decorreu de uma relação de consumo. Para a gente era o cenário mais claro de viabilizar a intervenção do MP numa situação dessa, né? Em grande parte, os dados que nós disponibilizamos são decorrentes de alguma relação de consumo, né, ou da pretensão de exercer algum ato de consumo. A gente considerou também, baseado em uma outra possibilidade de ação civil pública, que a demanda seja por danos causados a algum outro interesse coletivo, né? Essa é uma outra possibilidade aí dissociada da relação de consumo, e o que a gente discutiu e considerou foi, de repente, o vazamento de dados dos funcionários, enfim, uma folha de pagamento de uma grande montadora de veículos, por exemplo, que a gente sabe que, a despeito da situação ruim dos dias atuais, mas são empresas que normalmente têm milhares de empregados, né? Então, seria uma coletividade de empregados que foram vitimados pelo vazamento de suas informações pessoais. E a última das hipóteses de cabimento da ação civil pública seria por danos causados à honra e à dignidade de grupos raciais, étnicos ou religiosos, né? Tanto considerando que os dados em si eles já são manipulados e detidos por algum controlador ou operador que por natureza, né, tem alguma vinculação de ordem étnica ou religiosa. Até o Pedro mencionou o Clube Hebraica. Ali grande parte dos sócios tem uma filiação religiosa, enfim, igual. E tanto sendo possível dessa forma, né, já sendo uma característica do próprio operador, quanto um outro banco de dados qualquer, se as informações ali permitirem esse tipo de segregação, né, de filtro, para identificar os titulares
de acordo com essas características, e a partir daí promover qualquer ato que viole honra ou dignidade desse grupo específico. E com relação ao foro de debate da questão, seguindo a orientação do próprio artigo 2º da Lei de Ação Civil Pública, seria o foro do local onde ocorrer o dano, e aí pensando na amplitude, né, da coletividade, das características dos dados de quem foi vitimado por isso. Poderia ser em qualquer lugar do país, né, e aí foi objeto, inclusive, de sugestão do Pedro, que poderia, inclusive por conta dessa faculdade, ser uma ação proposta pelo Ministério Público mais atuante no assunto, né, por exemplo, do Distrito Federal, que tem uma expertise maior nesse tipo de situação. A gente considerou, inclusive, a possibilidade de tratar o foro competente como, né, por conta da materialização do dano, o foro onde ocorreu o vazamento, né, onde estaria estabelecido o servidor. E aí teria a possibilidade do servidor não estar no território nacional. Então, seria muito mais prático considerar onde ocorreu o dano, entendendo a sua materialização, onde estão as vítimas do vazamento e do acesso indevido, para fixar isso no território nacional, e numa eventualidade, se isso não for factível, de repente considerar até a regra geral do próprio CPC e limitar ali ao foro do domicílio do réu mesmo, e evitar esse tipo de discussão. Mas foram essas as nossas conclusões a respeito. Perfeito. Acho que o ponto mais importante aí é lembrar que o Ministério Público, ele apesar de ser um órgão nacional, que existe em todos os estados, tem o Conselho Federal, ele tem autonomia, e cada estado, e às vezes cada comarca, tem um tipo de atuação. Eles acabam se especializando em matérias específicas, dependendo da própria cidade. O Ministério Público do Pará está muito habituado a questões de garimpo, por exemplo, que é uma coisa que o Ministério Público do Distrito Federal nunca vai discutir, sabe? Porque não tem garimpo no Distrito Federal e tem no Pará. Então, é interessante que, no caso de proteção de dados, o Ministério Público do Distrito Federal saiu à frente já desde o começo, teve uma atuação muito forte, tem uma atuação muito forte até hoje. Então, acho que quando houver um grande vazamento, pode haver uma corrida entre os ministérios públicos para ver quem que vai entrar com a ação. Porque a primeira ação torna o juiz prevento, né? As outras ações perdem objeto pela primeira distribuição. Acho que vai ser interessante ver quais ministérios públicos vão se especializar na matéria, vão começar a proteger os interesses dos cidadãos com base na Lei Geral de Proteção de Dados. O que eu queria tirar desse exercício com vocês, algumas conclusões. Primeiro, qualquer caso de infração, qualquer caso de infração da Lei Geral de Proteção de Dados pode dar origem aos 5 conflitos que a gente viu hoje. A empresa pode se ver obrigada a litigar contra o titular, contra o encarregado, contra o operador, contra a autoridade nacional e contra o Ministério Público. Então, assim, achar que o trabalho do advogado de proteção de dados acaba com o projeto de adequação é uma visão um pouquinho míope da situação. O futuro, o projeto de adequação a gente vai fazer por 2, 3, 4, 5, 10 anos, né? E depois as empresas vão viver, né? Já adequadas, e vão sofrer esbarrões, falhas, equívocos, ações judiciais, mediação, e lá vai estar o nosso trabalho. Então, o projeto de adequação é incrível, é muito gostoso fazer, é muito interessante, tem horas que é cansativo, a gente ganha cabelo branco, ganha ruga, perde cabelo, aumenta a barriga, mas olha, vale muito a pena, é o máximo fazer projeto de adequação. Mas o trabalho do advogado de proteção de dados está lá na frente, na consultoria que vai vir e nas ações judiciais, nos conflitos que vão existir. Então, e aí a segunda conclusão desse exercício é essa, mostrar para vocês que tem muito campo de trabalho, tem muita possibilidade de atuação. Tem campo de trabalho para quem gosta de contencioso de massa, tem campo de trabalho para quem gosta de contencioso estratégico, tem campo de trabalho para quem gosta de arbitragem.
Se a pessoa quiser virar árbitro de proteção de dados, por que não? Se a pessoa quiser virar perito em ações judiciais envolvendo proteção de dados, por que não? Eu acho que a gente está olhando para uma área nova do direito, e A eu gente está falei olhando para a isso, pontinha, né, Pedro? eu Porque a falei gente isso, consegue ver hoje. eu falei isso lá atrás, naquela aula que eu dei sobre evolução histórica, né? No Brasil, tá lá, o último instituto grande que a gente incluiu no direito brasileiro foi o divórcio, sabe? Que não existia e passou a existir. O resto, o casamento existe desde sempre, a propriedade existe desde sempre, a empresa existe desde sempre. O nosso direito é muito consolidado. De repente chega uma área nova e a gente não tem visibilidade de tudo que ela vai gerar. Então, acho que hoje a gente conseguiu ver um pouquinho dessas novas atuações, do que nós, como advogados especialistas, vamos poder explorar. E aí tem muito do percurso pessoal de cada um, né? Cara, eu detesto contencioso. Tudo bem, você não precisa fazer nenhum desses contenciosos. Você pode só acompanhar as discussões e fazer consultoria preventiva, ajudar as empresas. Olha, tem decisão judicial apontando tal problema aqui. Você não quer já ver isso? Você pode ser, ou você adora contencioso. Vai lá, acha o teu nicho, procura né? Você quer fazer um concurso no Ministério Público? Tem trabalho no Ministério Público para proteção de dados também. Você quer fazer magistratura? Tem trabalho na magistratura para proteção de dados também. Isso aqui que a gente está vivendo são os primeiros passos de uma área que vai virar um emaranhado gigantesco. Eu tinha separado 3 decisões para comentar com vocês, mas já são 7h10. Eu vou fazer o seguinte, eu vou mandar as decisões para vocês, e uma decisão vocês já devem ter ouvido falar, que é a decisão do Serasa, que eu acho que é daquele tipo de conflito titular versus controlador de dados. Tem outras 2, eu queria que vocês, na medida do possível, lessem. Se tiverem qualquer dúvida, qualquer comentário, não precisa falar comigo só não, pode jogar no grupo lá, o grupo a gente pode usar aquele grupo para trocar ideia, para discutir e ver o que como a gente vê o judiciário finalmente aplicando a LGPD, pelo menos de forma correta do ponto de vista do direito temporal. Eu não sei se eles estão aplicando corretamente no mérito, mas pelo menos estão aplicando em situações em que a lei é aplicável, o que já é uma vitória. Obrigado, desculpa o atraso, espero que vocês tenham gostado e a gente se vê terça-feira que vem. Gente, quem puder abrir a câmera para a gente e o áudio, para a gente dar a nossa salva de palmas para o Pedro, acho que foi ótimo, suscitou reflexão e oportunidades, que eu acho que também é uma coisa que a gente tem falado pouco por aqui, porque a gente tem mais, eu acho que o que a gente consegue ver não é nem... É uma gotinha do mundo de oportunidades que vão surgir. Eu, pelo menos, reconheço que eu não consigo... Eu paro para pensar e falo, nossa, cada vez que eu penso, eu vejo um desdobramento diferente. E essa é a magia das coisas que estão sendo criadas nos dias de hoje, né? Então, a gente está num direito novo, quer dizer, com uma roupagem nova, um direito antigo à privacidade, mas com uma roupagem nova, num ambiente que nós não estamos familiarizados, mas achamos que estamos, né? Temos a sensação de dominar, não de ser dominado, mas eu acho que é uma ilusão. E num ambiente de conflito que a maior parte da população não entende que conflito é. Então, assim, eu acho que vai ter a gente tem uma oportunidade de contribuir na maturação desse direito. E eu acho que a NPD vai sim ser atuante, ela não se juntou à Senacom à toa, e ela juntou para ter assim, aquelas notas de 200 mil páginas e dando muitos sinais, estabelecendo ali, não vou dizer jurisprudência, que já ia ser pretensão, nem as súmulas, mas para direcionar ou sinalizar os entendimentos. Então, Pedro, foi fantástico, pelo menos eu realmente achei, e o povo, eu acho que as pessoas estarem aqui também prova isso. Super obrigada, viu? E vamos seguindo que o baile continua, né, Pedro? Vamos lá, terça tem mais. Terça tem mais.
Tchau, gente. Boa noite e até terça-feira. Tchau, pessoal. Boa noite. Foi Tchau, ótimo. gente. Boa noite. Obrigada. Valeu, obrigado a vocês.